Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welto e sou consultor de investimentos CVM. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu escolho os fundos imobiliários para minha carteira, tá? Se você não assistiu o primeiro vídeo ainda explicando como que é um fundo imobiliário, tá? Vou deixar aqui disponível para vocês. Assista lá, depois volta aqui para ver como que a gente faz essa escolha dos fundos imobiliários, tá? Então, qual que é a minha estratégia? Eu uso um site chamado FIs.com.br. Ele tem uma ferramenta bem interessante aqui, que é a ferramenta de lupa de FIs. Então aqui, ó, lupa de FIs. Por quê? Porque essa lupa de FIs consegue fazer uns filtros. Então aqui hoje tem 520 fundos. Imagina a gente estudar todos esses fundos. Ia demorar muito, né? Então a gente faz uns filtros já para agilizar. Então qual que é o meu primeiro filtro aqui que eu vejo? É a relação último rendimento, tá? Maior que, eu coloco atualmente maior que 0,8. Então percebe que ele já reduziu aqui para 311 fundos, já melhorou. Tá? E aí eu venho para o segundo filtro, que é a relação aqui de o tipo do fundo imobiliário. Qual que é o setor que ele atua. Então a gente vai analisar um por um aqui, tá? Então de papéis, como que eu escolho um fundo de papel? É conforme a quantidade. Depois eu mostro mais pra frente, tá? Vou explicar por quê. Vamos focar só no de tijolo. Então, vamos tirar aqui de papéis. Tijolo, lajes corporativa, ou seja, escritórios. Então, na minha visão, dependendo da localidade que esses imóveis estão, é um ótimo setor. Por mais que a pandemia tenha trazido a questão do serviço do home office, né? Muitas empresas estão voltando a usar escritórios por pelo menos uma vez na semana, ou acabando tipo assim, ou até todos os dias. Então o setor voltou muito forte também. Então eu gosto bastante. Então vou deixar. Fundo misto indefinido eu vou tirar, tá? Tijolo shoppings. Como é que funciona o shopping no Brasil hoje? O shopping no Brasil, ele funciona como um entretenimento, principalmente em São Paulo. Você consegue fazer muitas coisas dentro do shopping. Não é somente ir lá para comprar uma roupa, né? Você tem bancos, você tem lotérica, você tem casa de câmbio, você tem restaurante, cinema. Então acaba sendo um entretenimento para o paulistano, para o brasileiro. Então eu gosto bastante, vou deixar aqui também. Papel, fundos de fundos, vou tirar. Tijolo, imóveis comerciais, vou deixar, tá? Fundo misto, tiro. Tijolo, imóveis residenciais. Não gosto muito desse setor de imóveis residenciais. Lembrando que você tem que analisar, né, e ver se realmente o que eu tô falando faz sentido ou não, tá? Porque todo mundo pode ter opiniões diferentes, né? Então, na minha visão, eu não curto muito imóveis residenciais porque eles acabam sendo um pouco mais de ciclos. E em fundos imobiliários eu busco mais previsibilidade. Imóveis, tijolo, imóveis industriais e logísticos. Aqui eu acho que é o setor promissor dos fundos imobiliários, o setor logístico, porque com o avanço do e-commerce, a gente precisa cada vez mais de ter bons galpões logísticos para trazer agilidade na entrega. Hoje, tá até comentando isso com meus camaradas de trabalho, né, sobre essa questão que quando começou a internet, eu lembro que quando comecei a comprar na internet lá em 2005, 2006, o tempo de entrega aqui em São Paulo era no mínimo 2 semanas. E era aceitável isso. Hoje, com o Mercado Livre entregando no mesmo dia, os concorrentes acabam tendo que trabalhar para ser cada vez mais ágil nessa entrega. Então eu comprei uma TV, demorou 2 dias, eu achei um absurdo. Então a gente está cada vez mais ansioso para receber o produto. E às vezes acaba até escolhendo comprar no Mercado Livre do que comprar em outro lugar por causa do tempo de entrega. Tijolo hospitalar, não gosto porque é um setor complicado, questão de hospital.
né, de você ter ali um respeito ao contrato, né? Imagina só se ele fica inadimplente. Geralmente esses fundos de hospital, eles são monoimóveis, ou dois no máximo. Então, se tiver alguma inadimplência, é muito difícil você tirar esse inquilino de lá, porque é um hospital, tem pessoas doentes, então é assim, eu prefiro evitar isso daí. Fundo misto, fundo de desenvolvimento, então a gente tira aqui também. Tá, o fundo de desenvolvimento é um fundo um pouco mais complicado, porque ele trabalha na compra e na venda de imóveis, então ele é mais dinâmico, então traz mais imprevisibilidades para os proventos que o FIs pagam. Tijolo, agências de bancos, não gosto também, porque acredito não, tá acontecendo de cada vez mais os bancos fecharem suas agências. Se vocês entrarem no relatório de qualquer banco, você vai ver que nos últimos 12 meses teve uma quantidade enorme de agências fechadas. Então acredito que cada vez mais os bancos vão fechar suas agências e os imóveis que são ali alocados para os bancos não são imóveis que têm diferenciais, são imóveis simples ali na rua, tal. Então eu acho que para alocar novamente ele vai ter mais dificuldade e não vai conseguir aquilo que o banco pagava. Tijolo hotéis também é muito variável, depende do ano, então não gosto muito. Varejo também não. Educacional, por ser prédios muito específicos para o setor da educação, então se o inquilino sai, teria que ter uma outra empresa no mesmo patamar para colocar a sua instituição naquele imóvel. Então também não gosto. Fundo de desenvolvimento de novo, outros indefinido. Fiagro é papéis, tá? A gente conversa depois sobre papéis. Outros fundos de desenvolvimento também não. Também não. Também não. Fundo misto, Fiagro de novo. Ele meio que repete, né, aqui. E a gente vai só retirando. Beleza, ó, a gente já conseguiu reduzir para 59. Então aqui já está mais fácil para começar a analisar, tá? Não tenha pressa, não tenha pressa para analisar os fundos imobiliários. Você define quanto que você quer ter. Ah, eu quero ter 10 fundos imobiliários, tá? Beleza, então vou começar a escolher esses fundos. Eu vou pegar qualquer um aqui e vou verificar, tá? Primeiramente, os rendimentos pagos. Eu gosto de que tenha uma constância nos pagamentos, tá? Então a gente percebe que não há uma constância nos pagamentos nesse fundo aqui. Então eu já nem sigo para o próximo passo. Então a gente fecha e vou abrir outro aqui. Vamos ver aqui. Ó, então esse daqui tem uma constância nos pagamentos, tá? 0,87. Ficou próximo aqui de 0,80%, tá? Esse dividend yield é a relação do dia do pagamento, dia que foi anunciado, né, o pagamento com o valor de mercado. Por isso que é o dividend yield. Então o rendimento tem uma constância bacana, a gente passa para o próximo passo, que é o que? Analisar o relatório gerencial. Então a gente vem em relatório gerencial e a gente vai ler o relatório e entender o que esse fundo faz, como que ele trabalha, quais são os imóveis, aonde está alocado os imóveis, para quais inquilinos, quais os tipos de contratos, se o contrato é válido ou não, se o contrato tem algum problema. Então a gente começa a ler e entender. Então aqui a gente já vê, ó, vamos pegar aqui, o Bradesco possui 12 propriedades, o Bresco Logística FI possui 12 propriedades, com área bruta local, tal. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de 158 milhões e assim por diante. Então, beleza, ele está falando aqui qual o código, número de cotas, valor de mercado, tá? A taxa de gestão, taxa de performance, se tiver, se ele conseguir superar esse benchmark. Traz aqui como que ele se comportou e o portfólio do imobiliário. Então, aqui a gente vai analisar qual a localidade, né, onde que ele está, qual a carteira de clientes. Nem sempre vai aparecer a carteira de clientes, tá? Não se preocupe, se não aparecer a carteira de cliente, provavelmente é por
ter ali no contrato entre inquilino e fundo uma questão de sigilo, tá? Então algumas empresas pedem sigilo nisso daí. Mas aqui você consegue ver que é uma carteira, uma parte de clientes bem diversificadas. Vacância, tá? A gente olha a vacância, tá? Vacância zero. Vacância eu tenho, vamos imaginar, 50 salas para alugar. Eu aluguei as 50, então a vacância é zero, tá? Eu tenho 5 salas ainda para alugar, ou seja, eu tenho 10% de vacância. E tem a vacância, essa é a vacância física, e tem a vacância de financeira, que é quanto que desse valor que está de vacância em aberto, quanto que reflete no financeiro, tá? Tipo de contratos, então se segue o contratos, tem atípico e típico. Típico segue a lei do inquilinato. Então tem a regra, tem a lei do inquilinato e tem lá eles diz a diretriz que tem que ter esse contrato. Se seguir aquele padrão, é um contrato típico. Não seguiu aquele padrão, é um contrato atípico, tá? Aqui ele mostra o índice de reajuste, tá 100% pelo IPCA, pode ter pelo IPCA, pode ter pelo IGPM. Ultimamente está difícil você encontrar reajuste pelo IGPM, porque o IGPM ele é muito mais volátil que o IPCA. Ele demonstra mais a inflação realmente, tá? Então alguns inquilinos não aceitam mais ter esse reajuste pelo IGPM. Ele explica mais sobre o perfil do investidor. E aí ele começa a realmente mostrar os imóveis, tá? Então ele mostra a carteira dos imóveis, então você começa a analisar, poxa, esse daqui, ó, Itupeva, tá localizado aonde, ó, rodovia tal, pô, legal, abra o Google, veja onde que é essa rodovia, veja, pô, legal, é próximo aqui de São Paulo, não é? E assim por diante, tá? E aí ele te dá os comentários aqui também. Perfeito, então o segundo passo é analisar o relatório. Pô, o relatório tá completo de informações? O gestor teve esse cuidado com você de falar, ó, eu tô te apresentando aqui esse fundo imobiliário. Ó, essas são as informações. Tá compatível? Tá legal? Você entendeu? Você gostou? Pô, já coloca na lista para se investir, tá? Mas antes de investir, tem mais uma análise que aqui a gente vai ter que usar um site chamado Fundamentei ou fazer uma continha que daqui a pouco eu mostro também. Então no Fundamentei, vamos pegar aqui, ó, é BRCO11. O que está acontecendo com os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários, eles não podem se endividar, eles não podem tomar empréstimo, mas os gestores acharam uma brecha. Qual que é a brecha? Eu pego um contrato vamos supor, eu tenho um contrato com a Ambev. Estou alocando um galpão logístico para a Ambev, contrato de 10 anos, reajuste pelo IPCA. Então, se eu somar todas os pagamentos desses aluguéis, vamos supor que no somatório, então, vai ser 10 milhões de reais. Então, o contrato vale 10 milhões. Só que eu vou receber parceladinho em 10 anos. Eu acho interessante receber esse dinheiro hoje, porque eu vi uma outra oportunidade, de comprar um outro imóvel, tá? Lembra-se que para um fundo crescer, ele sempre precisa dos cotistas. Mas aí, para ele não precisar do cotista, ele fala, pô, se eu receber esse dinheiro hoje, eu consigo comprar mais um imóvel e alugar, e aí esse aluguel paga o empréstimo que eu tomar e ainda sobra dinheiro. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse contrato de 10 milhões com a Ambev, vai para o mercado e fala assim, ó, eu vou colocar esse pacote aqui desse contrato dentro de uma CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Eu quero receber hoje 8 milhões de reais. Por quê? Eu recebo 8 milhões e quem investiu 8 milhões no meu fundo vai receber durante nos próximos 10 anos 10 milhões. Então ele vai ter uma rentabilidade, tá? Então ele tomou um empréstimo de 8 milhões hoje, ele pega e compra outro imóvel, aluga, e aí com o valor desse aluguel paga ali esse empréstimo e aí segue a operação.
Então é uma brecha que eles acharam, né, de se alavancar com um fundo imobiliário. Algo que não era, na verdade não é permitido, mas tem essa brecha na lei. E aí o que acontece? A gente tem que começar a analisar isso. Porque se essa operação der errado, vamos supor que não deu certo a operação de comprar outro imóvel e alugar. Não conseguiu alugar. Você tem uma dívida para pagar. Se você não conseguir pagar com os rendimentos que você tem de outros imóveis, o fundo vai precisar pegar dinheiro do cotista, né, fazer uma nova emissão de cotas para pagar um problema que eles mesmos criaram. Porque se é para pegar dinheiro do cotista, né, através de subscrição, é para fazer o fundo crescer e não fazer que o dinheiro vá para pagar dívidas. Porque aí não tem ganho de capital nenhum para o cotista, não tem ganho de patrimônio. Então a gente tem que ficar muito atento a isso ultimamente. E como que a gente analisa isso? A gente analisa através da alavancagem, tá? Então a alavancagem, a gente pega aqui, deixa eu ver se eu acho, aqui a alavancagem, tá? Então a alavancagem desse fundo tá em torno de 8%, tá dentro. Existe um critério de avaliar a questão da alavancagem? Não existe. Cada um interpreta de uma maneira e vê se é o risco que aquela alavancagem proporciona. Então, na minha visão, até 10%, tranquilo, saudável, essa alavancagem. De 10 a 30%, um sinal de alerta, um amarelinho, vamos acompanhar de perto. Acima de 30%, para mim, eu já acho muito arriscado. Então, esse fundo tá com 8%, tá show de bola, tá dentro do saudável, para mim. Se você não tiver acesso ao Fundamentei, porque essa página é paga, você pode fazer a comparação aqui, ó. Informe periódico e informe mensal. Que é o que? Você pega o ativo, quanto que tem de ativo, então tem 2 bilhões de reais, tá? E pega aqui as obrigações por securitização de recebíveis. Então, 23 milhões de reais, tá? Então pega 23 milhões, divide pelo número de ativos e aí você vai encontrar ali a porcentagem de alavancagem. Beleza? Então, é dessa maneira que eu faço essa análise de tijolo, tá? Agora eu vou mostrar como é que eu faço a questão de papéis. Então vou colocar aqui papéis, tirar os outros aqui, vou pegar aqui, ó, papéis. O que eu vou analisar? O que acontece com fundo de tijolo e fundo de papéis? Fundo de tijolo, se o inquilino não pagar o aluguel, tudo bem. Então, naqueles meses que não tem renda, né, não vai ter distribuição, mas o patrimônio está intacto. O patrimônio do fundo são os imóveis. O imóvel está lá, ele vai alocar para outros inquilinos. O de papéis é você investir em produtos financeiros, ou seja, emprestar dinheiro. E aí, quando você empresta dinheiro e quem tomou esse dinheiro não te paga, você, além de não receber os juros, né, como se fossem os aluguéis, você não recebe o principal. Então, um fundo, quando toma um calote e ele é de papel, ele não perde somente os rendimentos mensais, ele perde também parte do patrimônio. E isso vai afetar diretamente a cotação. Vai ser uma paulada na cotação. Consequentemente, vai afetar o seu patrimônio. Então aqui o que a gente tem que tomar cuidado? Para mim é uma única análise. Se eu quero investir em papéis, em fundos de papéis, o portfólio do fundo tem que ser bem diversificado. Ponto. É isso. Quanto mais investimento ele tiver e, além disso, a proporção que cada investimento tem de peso na carteira é o suficiente, tá? Então vamos pegar aqui, ó, tem uma constância de pagamento, beleza? Vamos pro próximo. Vamos pegar o relatório gerencial, então o relatório gerencial tá aqui. E aí a gente vai olhar o que ele tem na carteira, tá? Vamos ver o que ele tem na carteira. Ó, aqui, ó. Ó, é essa diversificação que a gente busca, ó. Perfeito.
tá bem diversificado. E aí quando a gente olha aqui a porcentagem da carteira, ó, 4% maior. Ótimo. Se esse daqui der algum problema, vai afetar somente 4% da carteira. E aí o restante está bem diversificado. É assim que eu escolho fundo de papéis, tá? Simples e fácil. Beleza? Mas eu prefiro mais de tijolo na carteira. Tenho de papéis também, mas a minha maior proporção é de tijolo. Fechou? Gostaram da explicação? Espero que vocês tenham entendido, né? Vou deixar também um formulário aqui se você busca uma consultoria, né? Então eu sou consultor CVM. Se você precisa de uma ajuda com a sua carteira, de administrar, gerenciar, pode me chamar, a gente conversa e eu tento entender o que você precisa, verifico se vale a pena para você também, passo os valores e a gente faz a consultoria. Perfeito? Então, tamo junto, gente, até a próxima.